Ele não olhou a destreza que Davi tinha nas guerras, porque ele era um menino, um pastor de ovelha, ele não olhou. Mas quando ele disse que ele viria na casa de Jessé para separar, para escolher o rei de Israel, imediatamente Jessé chamou os seus melhores e começou a apresentar, mas alguma coisa dentro do espírito de Samuel dizia que ainda não era ele. E depois que passaram todos os filhos, então Samuel disse: Jessé, você tem que sentir que nenhum deles. E o Senhor falou comigo que você está aqui, dessa casa que eu ia tirar um rei. Então, ele fala: eu tenho um menino, sei lá, um ruizinho, que cuida das ovelhas. Aí deve ter falado para um dos irmãos, vai lá chamar Davi. E quando Davi vem, Jessé diz a seguinte frase: o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então, onde estão as maiores virtudes do homem, querido? Onde estão as maiores virtudes da mulher? Onde estão as maiores virtudes do ser humano? São as interiores. Amém? A maior beleza e a maior feiura do homem está dentro dele, interior, onde o outro homem ou o outro ser humano não consegue ver. Então, aqui, quando Pedro vai falar sobre adorno de mulheres, Pedro não estava falando que não era para as mulheres fazer maquiagem e nos abrir, não ficar bonita. Eu estava conversando com um senhor já de idade, e ele falou para mim assim: meu avô falava um negócio, que bicho feio é mulher, né? Poxa vida, ela precisa pintar a boca, pintar o cabelo, pintar a unha, arrumar isso, parece que tem tudo estragado. Eu dei risada com o velhinho ontem. Eu falei: puxa, não tem um negócio na mulher que não precisa dar uma ajeitadinha. Então, tem dessas, né? Você encontra dessas na vida. Mas por quê? Porque nós nos sentimos bem quando as pessoas nos veem bem por fora. Se você vê alguém triste, abatido, se você estiver, vamos dizer, num ponto de ônibus, e você olhar para o lado no ponto de ônibus, você vê alguém abatido, triste, não te dá aquela vontade de ajudar, ou no trabalho, ou sei lá, onde você encontrar alguém abatido, triste, você tem vontade, você tem um desejo, não se você é um desejo de ajudar aquela pessoa, de fazer alguma coisa por aquela pessoa, né? Porque o ser humano também se incomoda quando o outro ser humano não está bem exteriormente. Então nós nos preocupamos tanto com o nosso sabemos que a maior obra de Deus está no interior, dentro do homem, no seu coração. Tem gente, as mulheres, para ser mais específico, que consegue ficar 1 hora, 2 horas, se for para o cabeleireiro, esse negócio vai. Arrumando isso é bonito, não estou aqui dizendo que você não fazer isso não, por favor, não quero ninguém descabelada no próximo culto. Pode se arrumar, pode, continue. Mas, às vezes não gastamos 5 minutos com Deus para poder arrumar o interno, para poder arrumar aquilo que tem dentro de nós. Aquilo que realmente, aquilo que verdadeiramente vai contar para Deus.
A quem que verdadeiramente Deus está olhando. Então, em Pedro, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim. Vamos começar aqui, desde o capítulo 1, para a gente entender. Senão vai ficar muito perto do adorno de mulher, daí capaz de você não entender. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, esse recado é para a mulher, mas vale para todo mundo. Como é que nós vamos ganhar as pessoas? Como é que nós ganhamos as pessoas, querido? Nós ganhamos as pessoas sendo amargos. Nós ganhamos as pessoas tratando elas como seres desprezíveis. Nós ganhamos pessoas diminuindo elas. Não. Quando nós não temos argumentos, querido, nessa língua portuguesa, em qualquer língua dessa terra, ainda nos resta o argumento interno, que é o mais poderoso. E o argumento interno pode falar profundamente, sem precisar abrir a boca. Então, aqui, Pedro está dando um conselho para as mulheres, mas na verdade serve para mim, serve para você. Ele continua assim. O enfeite delas não seja o exterior, o frisado do cabelo, o uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Porque, querido, quando a mulher ou o ser humano busca só isso, ele tem problemas com o outro ser humano. Não estou dizendo que você não deve buscar. Não estou dizendo que o marido não deve encher. Se você tiver condição, enche a sua mulher de joia, não tem problema. Agora, se você não tem condição, não se endivide para fazer isso. Amém? Porque depois ela vai ficar brava com você porque você está endividado. Então é pior. Mas se você tem condição, cuide da sua mulher. Agora, o maior embelezamento do homem não está no seu externo, do ser humano não está no seu externo. O maior embelezamento do homem está no seu interior. Então eu vou bater na tecla. Você e eu precisamos passar tempo com Deus. Porque um cabeleireiro ajeita o seu cabelo, mas só o Senhor ajeita o seu coração. Qualquer manicure deixa as suas unhas muito bonitas. Hoje são verdadeiras artistas. Eu fico vendo, às vezes, o que elas conseguem pintar numa unha, o que elas conseguem fazer numa unha, o que elas são artistas, porque, gente, aquilo é melindroso, aquilo é um negócio assim, extremamente melindroso. Mas uma manicure arruma as suas unhas dos pés e das mãos, mas ela não consegue arrumar o direcionamento das suas mãos para o que ela vai fazer de importante. Qualquer pessoa pode te arrumar no externo. Um alfaiate pode te fazer um terno inglês. Um sapateiro pode te fazer o melhor sapato. Uma marca de luxo pode te deixar bonito. Mas o arquiteto do universo pode organizar as suas emoções, pode organizar você, pode mudar você. Assim, para que seja arrumado, querido, tudo precisa de tempo. Se um cabeleireiro precisa de horas para arrumar o seu cabelo, o Senhor precisa de horas para arrumar você também. O Senhor precisa de tempo, que você tenha tempo na sua presença. Não adianta nós vivermos essa vida correndo de um lado para o outro, que nós só vamos conhecer o estresse. Ontem eu estava falando para casais, e nós estávamos falando na alegria e na doença. Doença, nós pensamos que é só aquela que te joga numa cama, mas tem pessoas doentes do seu lado, gritando por amor e carinho,
Tem pessoas doentes do seu lado, gritando por uma palavra que levante. Tem pessoas doentes do seu lado, esperando que você acredite nelas. Tem pessoas doentes, morrendo do seu lado, esperando que você apenas ore por ela. Talvez a tua esposa quer que você ore, talvez o marido não queria uma crítica, o marido não queria um ataque, o marido queria uma oração, o marido não queria uma reprovação. Porque quando você fez o pacto na alegria e na tristeza, não estava brincando. Quando você fez na saúde e na doença, você não estava brincando. Doença não é só aquela que te joga numa cama para uma doença degenerativa ou coisa assim. O ser humano hoje, pela multidão de informações que vem sobre a cabeça dele, principalmente os homens, eles estão doentes, eles estão precisando de oração, eles estão precisando de palavras que os levantem, eles estão precisando de palavras que digam assim: ok, você errou agora, mas eu vou ter paciência, eu vou na presença do Senhor e eu vou pedir ao Senhor que o Senhor toque o seu coração e te levante, porque eu acredito que eu não mudo você, ninguém muda você. Eu posso passar a sua roupa, eu posso lavar a sua cueca, eu posso lavar as suas meias, eu posso fazer uma comidinha da hora para você, mas a única pessoa que pode curar você, que pode sarar você, que pode levantar você é o dono do universo, Jesus Cristo de Nazaré. Capítulo 3 ainda, versículo 4. O homem encoberto no coração, no incorruptível, trazo de um espírito manso que é preciso diante de Deus, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. De novo, eu não digo somente para as mulheres. Porque a maior doença hoje chama-se ansiedade. Nós não conseguimos ficar em Deus até que Ele fale conosco. Nós não conseguimos ficar em Deus até que Ele malde a gente. Nós não conseguimos ficar em Deus até que passe os temporais. Querido, quando você está ansioso, você está doente. Querido, quando você não consegue ver uma luz, cristão que não consegue ver uma luz no fim de tudo, está doente, precisando de ajuda. Cristão que não vê solução para os seus problemas, está doente, precisando de ajuda. Cristão que não consegue ficar na presença de Deus, cristão que não consegue mais ter expectativa de nada, que acha que tudo acabou, está doente. E se ele tem um cônjuge, ele fez uma promessa na saúde e na doença. Quando a metade de nós estamos doentes, ansiosos, estressados. Por quê? Porque nós não conseguimos ficar lá. Não conseguimos. E eu vou dizer uma coisa para você. O médico, ele pode te dar um remédio que alivia a sua dor. Principalmente se ela é emocional, ele alivia a sua dor. Ele pode te dar um remédio que até combata a sua dor. Ele pode te dar um remédio que, de uma maneira, ele camufla um desespero que está dentro de você. Mas na presença de Deus, o médico dos médicos consegue arrancar qualquer câncer da alma, consegue arrancar qualquer doença do coração. Está estressado? Não vá apenas pescar. Pesque também, mas não vá só pescar. Esses dias vi um vídeo de uma menina que estava pescando com o celular. Primeiro pescar, hoje o povo vai pescar e fica filmando o peixe que está tirando, fica tirando foto, fica
Né? Daqui 5 minutos está tudo na internet, o pessoal está mais conectado na internet, então a menina está lá, pescando com o celular, falando no celular, de repente ela pega um peixe. Aí ela fica o celular, cai dentro d'água, ela fala, meu Deus, de repente ela puxa a vara quebra, ela joga a vara, a cadeira que ela estava jogando. Ela estava desestressando, não é? Não é. A pescaria não conserta o que Deus quer consertar o povo. Nada conserta. Eu quero ler um versículo com você aqui. Existe uma grande preocupação de Paulo com a mente e os perigos dela. E da onde você acha que o diabo vai escrever coisas erradas? Na mente. E aonde você acha que Deus vai escrever coisas corretas? Na mente. Você fala coração, coração, eu vou te dizer, coração, em alguma linguagem, quando não está falando do aparelho, do órgão humano, de carne, com nervos e sangue, ele está falando do Espírito. E a Bíblia diz o seguinte, o Espírito está pronto. O Espírito está prontinho. Então, tudo que Deus precisava escrever no Espírito, tudo que Ele podia fazer no Espírito, Ele já fez, está prontinho, você está pronto. Mas agora Deus precisa tirar essas coisas do coração e colocá-las na mente. A mente é o maior campo de batalha hoje disputado pelos mundos. O maior campo de batalha. E Paulo se preocupava muito. Você acha que você se conhece? Eu te digo, você não se conhece. Você não sabe quem você é. Eu não me conheço. Eu não me conheço. Eu não me conheço. Eu não sei qual é o meu comportamento diante de diferentes situações que se apresentam na minha vida. O cristianismo fala que você precisa dar outra face. Mas eu duvido você ver alguém batendo no seu filho se você dá outra face. Eu queria ver alguém te agredindo injustamente, profundamente, se você desse outra face. Então nós não sabemos do que é que nós somos capazes. Você nunca viu ninguém espancando seu filho. Você nunca viu ninguém batendo em você realmente na expectativa de que você dê outra face. Nós dizemos que nós nos conhecemos, mas não conhecemos. Então Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz o seguinte, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E mais para frente ele fala, quem conhece o homem, senão o Espírito que nele habita? Quem conhece o homem, senão o Espírito que nele habita? Quem que conhece? Quem conhece você, filho? Você não conhece, eu não me conheço. Nós não nos conhecemos, mas o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo sabe o que ele precisa fazer em você. O Espírito Santo sabe o que ele precisa fazer em você. O Espírito Santo sabe o que ele pode fazer em você. Todo enquanto nós pensamos que passar tempo com Deus é uma coisa monótona e chata, passar tempo com Deus significa uma profunda operação do Espírito Santo dentro de você, mudando aquilo que ele quer que mude, mudando aquilo que ele deseja que mude, permanecendo aquilo que ele quer que permaneça. As guerras das naturezas são terríveis. Uma natureza que é uma coisa, outra natureza que é outra. Por
que o homem tenta se mudar sozinho? Ele não consegue. Você sabe o que eu descobri na minha vida? Eu não consigo me mudar sozinho. Eu sou a prova viva em carne e osso de que um homem não consegue se mudar sozinho. Por quê? Porque nem eu sei do que eu sou capaz de fazer diante de condições. Por que o Senhor disse fugir da aparência do mal, querido? Por quê? Você não dá calor, fica tranquilo. Eu começo assim. Também vou tirar essa camisa aqui. Pronto, agora está melhor. Por que o Senhor disse fugir da aparência do mal? Qual que é a aparência do mal? A aparência do mal é eu estar perto de alguém de um outro sexo, é uma das, conversando coisas que não convém, sendo eu casado. Qualquer outra pessoa que vê, ela pode imaginar o que ela bem entender. Então isso é uma aparência de mal, preciso fugir disso. Agora, por que o Senhor disse fugir? Porque na realidade, querido, no mais profundo do profundo do profundo, tem mal em mim, tem mal naquele que eu estou falando. E se nós não fugirmos, se nós não evitarmos, se nós não ouvirmos Deus, teremos problemas amanhã. O que é fugir da aparência do mal? Quando você está lá no seu trabalho, você não subtraia nenhum centavo que não é seu. Você não mexa no que não é seu. Porque você pode fazer isso uma vez, parece que não dá nada, mas você é mau. Você vai fazer a outra, você vai fazer a outra, e daí você vai querer mais, e você vai querer mais, e você vai querer mais. Fugir da aparência do mal. Quando nós nos juntamos e começamos falando mal de alguém, fugir da aparência do mal, quando o casal de namorado fica lá sozinho, enfim. Porque tem mal em nós. E a fuga desse mal em nós não é no mal que está nas pessoas, mas é o mal que está em mim, é o mal que em você. Se Deus mandou você fugir, me mandou fugir, porque nós não conhecemos, nós não imaginamos até onde nós vamos. Não tem limites para o homem, não tem limites para o pecado, não tem limites para o homem. Querido, se te envolveres numa discussão, o Senhor Jesus te tomou a capa pela outra. O que ele está querendo dizer? Se começaram a te provocar, se começaram a fazer uma coisa, não fica naquele ambiente, naquele clima, porque você não sabe quem é você não sabe o que é que você vai fazer daqui a pouco. Você não sabe, você não tem ideia do que você é capaz de fazer. Mas se pelo Espírito você fazer morrer as obras da carne, o Espírito conhece você, o Espírito me conhece, o Espírito nos conhece. No versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Querido,
Parece que nós não acreditamos na Bíblia. Existe alguma coisa interessante que parece que nós não acreditamos. Não é só com marido e mulher. Brigou, vai orar, não adianta, Deus não ouve. As orações estão interrompidas. Mas isso não está limitado só em casa. Isso também vai para o seguinte. Quando eu acredito na minha própria justiça, de que eu estou correto em algumas coisas, eu vou te dar um perigo que o crente mais cai quando ele começa a correr atrás de profeta. Você deve conhecer algum crente que corre atrás de profeta, e você já deve ter ouvido, duvido quem não ouviu aqui um profeta uma vez na vida. Mas olha o que acontece. O camarada quer a bênção de Deus, mas ele não quer a mudança que Deus proporciona. Então o que ele faz? Ele vai atrás de alguém que ele julga ser de Deus, para que esse alguém fale alguma coisa boa para ele, porque ele não consegue ouvir coisas boas para ele, porque ele não está bem com Deus. Então as pessoas vão atrás de profeta, e eles vão atrás de buscar palavras em profeta, porque eles já não conseguem ouvir mais Deus dizendo coisas reais, profundas para ele. Por quê? Porque está tentando enganar Deus. Ele está vivendo de uma maneira que Deus diz, desse jeito eu não ouço as suas orações, desse jeito as suas orações estão interrompidas. Eu não consigo, não é que eu não ouço no sentido de não ouvir, que Deus não é surdo. Mas eu não consigo atender as suas orações. Então você está lá orando, e daí você se sente mal porque Deus não te escuta, você se sente mal porque Deus não está falando mais com você, você não sente mais aquele arrepio, você não sente mais aquele calafrio. Então eu vou em alguém que é usado por Deus, querido. O Deus é o mesmo que está zelado com você. Você não precisa de um profeta para que Deus descongele com você. Você precisa de uma mudança profunda no seu coração. Você precisa de entender que o que está errado não é o seu estereótipo que você imaginou de crente. Você dá um lá, você dá um aleluia, você dá um glória a Deus. Eu estou fazendo, eu estou dando meu dízimo, eu estou fervoroso, mas Deus olha o coração. Então não é profeta que muda o coração. O profeta pode até te dar uma palavra boa. O profeta pode até ser usado por Deus para falar com você. Mas quem vai me mudar, quem vai te mudar, é só Deus. E Ele quer que, como Ele quer. Nós não vamos convencer Deus. Eu às vezes dou risada de mim mesmo tentando convencer Deus de que eu estou certo e Ele está errado. Você acha que eu não me pego assim? Dizendo assim, Deus, tipo assim, está difícil para mim chegar aqui onde você quer que eu chegue. Está difícil, cara, tá. Não tem jeito de você, na sua infinita misericórdia, fazer alguma coisa? Eu digo, não tem jeito. É aqui.